Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Borges e gostaria de convidá-los então a me acompanhar neste estudo da Palavra de Deus e do Espírito de Profecia. É um tema que julgo de extrema importância para o povo do Advento, que é o assunto da ordem sacerdotal de Melquisedeque. E por consequência isso nos traz a verdadeira sucessão apostólica. São dois pontos essenciais e muito mal compreendidos em nossos dias. Gostaria de dizer que, primeiramente, antes de entrar nesse tema de Melquisedeque, é interessante nós entendermos melhor como que se dá o sacerdócio de modo geral. Na era patriarcal, nós temos o sacerdote sendo então aquele filho mais velho que daria continuidade à religiosidade da família. E então naquele sistema se dava dessa maneira na época de Abraão, onde o filho mais velho ele tinha a primogenitura que envolvia uma porção dobrada de herança, assim como também requisitos para a parte espiritual também, que deveria cuidar da família de modo geral. Após o dilúvio, nós encontramos a raça humana começando novamente com Noé e seus filhos, né? E assim por diante. E aí essa descendência de Noé, principalmente Sem é destacado, o primogênito, como dando continuidade à religião. Porém, mais adiante, já na época de Abraão, nós vemos que aquela parentela de Abraão estava em apostasia, tinha idolatria e tudo mais. E, portanto, diante disso, o que ocorreu? Um chamado de Deus para que Abraão se afastasse da sua parentela, um chamado especial, especificamente com ele, rejeitando então aqueles parentes, aquelas famílias. E muito tempo depois de Abraão, nós temos, com a saída do povo de Israel do Egito, um fato interessante onde uma tribo, dentre as 12 que havia, sendo escolhida para cuidar do serviço do tabernáculo. E o sacerdócio em si, ele foi restringido para a família de Arão. Vale salientar que em Êxodo 19, versos 5 e 6, nós encontramos lá o fato de que já desde Israel havia o propósito da nação ser um povo santo, um reino sacerdotal, assim como depois em 1 Pedro 2,9, o apóstolo fala dos cristãos também serem uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E então havia esse aspecto geral, mas tinha também aqueles que tinham esse propósito bem especificado. E indo mais adiante na história, nós teríamos vários exemplos de dificuldades que houve nas descendências, A nível individual, nós temos, por exemplo, a primogenitura de Esaú sendo rejeitada e Jacó sendo escolhida para levar adiante. Mas chegando na época de Eli, nós encontramos aquele fato dos filhos dele serem corruptos e participarem do serviço do santuário e tudo mais. E eles eram então da tribo de Levi e da casa de Arão. Portanto, era de acordo com a linhagem que Deus tinha definido. Porém, em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, tem o seguinte texto, que é uma condenação para aquela casa de Eli. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Então nessa colocação
nós já vemos como que é condicional a espiritualidade envolvida com a linhagem aí. Ainda que houvesse essas regras a serem seguidas em relação à linhagem, Deus mesmo poderia romper com isso. E é o que ocorre aqui. No verso 35 diz ainda: "E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido." Nós encontramos aqui uma referência a Samuel, que é escolhido no lugar daquela família de Eli. E nesse momento, então, nós temos o rompimento de Deus não mais seguir com a casa de Arão. A tribo de Levi continua a esta altura, mas quando nós procuramos então a linhagem de Samuel, que era da tribo de Levi, ele então vinha de uma outra genealogia. Vejam só, Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate são Arão, Izar, Hebron e Uziel. Arão gerou a Arão e Moisés. Samuel vinha da descendência de Izar, filho de Coate. Portanto, quando Samuel foi escolhido para ser sacerdote, a casa de Arão foi rejeitada. Aqui nós vemos que, primeiramente, dentre os filhos de Coate, e Coate sendo filho de Levi, havia então Arão, que gerou a Arão e Moisés. Uma vez rejeitado aquela descendência, se partiu para o segundo filho, que era Izar. Izar também era filho de Coate, e é dessa descendência que vem então Samuel. A confirmação para isso nós temos em 1 Crônicas, capítulo 6, versos 1 a 3 e depois os versos 33 a 38. Através dessas lições já fica claro um propósito de Deus que Ellen White comenta no livro Evangelismo, página 695. As promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais. Também no História da Redenção, página 171, Ellen White diz que as promessas de Deus a eles se fossem obedientes, e as maldições que sobre eles viriam se fossem desobedientes. Então a condição favorável diante de Deus ela é mantida por obediência. Isso é um princípio que desde lá de trás nós já encontramos. Bom, agora vamos nos dirigir mais diretamente ao assunto que é Melquisedeque. O personagem Melquisedeque aparece na Bíblia naquele episódio que Abraão resgata Ló, que havia sido levado como cativo de guerra. E diz então que Abraão sai vitorioso daquela guerra e Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote de Deus, veio ao seu encontro com pão e vinho para alimentar então eles que tinham acabado de voltar da guerra. E diz mais que além de ele ter trazido esses alimentos para Abraão e os seus, ele também abençoou Abraão. Por sua vez, essa narrativa que ocupa 3 versos só lá em Gênesis, que é do capítulo 14, os versos 18 a 20, termina dizendo que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então aqui nós já encontramos um fato de Abraão reconhecer Melquisedeque como sacerdote do Altíssimo e colocar ele nessa condição de receber dízimos. Em relação a essa prática do dízimo em si, os irmãos que tiverem interesse em ler algo mais especificamente sobre isso, no Patriarcas e Profetas, na página 525, Ellen White comenta que o sistema de dízimo não se originou lá com Moisés apenas, mas desde os primórdios já há o dízimo presente. Na própria história de Jacó nós já encontramos isso. Também no Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 393, fala sobre sucessivas gerações que observavam o ato de dar dízimo. Então, desde os dias de Adão remonta essa prática, não é desde Moisés, como alguns poderiam pensar.
Bom, primeiramente, sobre o fato de Melquisedeque ser rei de Salém, nós temos aqui no Patriarcas e Profetas, na página 703, algumas referências em relação a essa região que veio a ser Jerusalém. Davi que conquista, e torna a capital do reino de Israel. Primeiro eram os jebuseus que tinham uma fortaleza, em cima da montanha, naquela localidade, e Davi heroicamente então conquista aquele lugar. Então Salém seria na mesma região de Jerusalém que posteriormente veio a existir. Quando nos deparamos com Melquisedeque, esse personagem enigmático, algumas perguntas surgem, como ele se tornou sacerdote e assim por diante. E Paulo, ele aborda esse tema em Hebreus 7, onde a gente consegue esse aprofundamento do tema. E aqui então o Espírito de Profecia comenta também, no Comentário Bíblico, volume 1, página 1093, que Deus nunca ficou sem testemunha na terra. Em determinada época, Melquisedeque representou o Senhor Jesus Cristo em pessoa, para revelar a verdade do céu e perpetuar a lei de Deus. Então aqui Ellen White coloca como um representante de Cristo, Melquisedeque. Então o apóstolo, em Hebreus 7, ele entra em vários detalhes. Os primeiros versos dizem assim: porque este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então, nesse texto, Paulo não está sugerindo aqui que Melquisedeque foi alguém que surgiu do nada. Mas tal como é declarado no verso 6 que a gente acabou de ler, fala que aquele cuja genealogia não é contada entre eles. É dito da semelhança dele com Cristo. Melquisedeque não tinha pai nem mãe na genealogia sacerdotal. E esse fato serve de um tipo do antítipo que é Cristo, que também viria não da linhagem de Levi, mas de Judá, como bem sabemos. Mas a base, então, desse sacerdócio de Melquisedeque, então não é a linhagem sanguínea, mas a obediência a Deus, como nós vimos. No caso de Jesus, essas coisas não são meramente ilustrativas, mas reais. Ele, de fato, aí sim, Melquisedeque sendo apenas um tipo, mas em Cristo nós podemos dizer que é de fato alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias, nem fim de vida, de existência. Então, o que é dito nesse sentido no verso 3, em Cristo nós vemos uma plena realização, não apenas ilustrativa, mas uma realidade. Uma declaração bem explícita em favor da plena divindade e eternidade de Cristo. Nós não podemos ignorar isto. Mas ao contrário de certas especulações, Melquisedeque não é o próprio Jesus, por exemplo, sim um representante dele. O texto mesmo diz, sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Então, também nós temos que ver que Melquisedeque muitas vezes não está se falando da pessoa dele especificamente,
mas do sacerdócio, da ordem sacerdotal que ele representa, que ele se tornou símbolo. Ellen White, então, no Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 409 e 410, tem um texto muito importante para nós nesse tema. Foi Cristo que falou através de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo, representante do Pai. E através de todas as gerações do passado, Cristo falou. Cristo dirigiu o seu povo e tem sido a luz do mundo. Quando Deus escolheu a Abraão como representante de sua verdade, tomou-o de sua terra para fora de sua parentela, pô-lo à parte. Desejava moldá-lo de acordo com seu próprio modelo, desejava ensiná-lo de acordo com o seu plano. Não lhe devia ser imposto o molde dos mestres do mundo. Então aqui esse trecho do Mensagens Escolhidas elimina margens especulativas ao declarar com todas as letras que Melquisedeque não era Cristo. E mais do que isso, fala do propósito de Deus de colocar então Abraão no modelo que ele queria, de acordo com o seu próprio modelo, ensiná-lo não de acordo com os mestres do mundo, mas segundo a vontade de Deus. Então ele teve que se desapegar, Abraão, de sua parentela que havia se corrompido, desapegar-se da ideia de uma linhagem sanguínea, e dessa maneira, ao ele se deparar com Melquisedeque, nós vemos o nível de confiança que ele teve para, diante daquele sacerdote, reentregar então os dízimos a ele. É importante nós vermos que até nesse sentido espiritual de promessa que Deus derrama para Abraão, não foi aquele primogênito de fato de Abraão que foi levado adiante, que era Ismael, mas sim Isaque, o filho da promessa, o segundo. Mas indo mais adiante nesse assunto, irmãos, em Hebreus 4, nos versos 14 a 16, em Hebreus 5, verso 10, nesses textos falam de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, dessa maneira é apresentado por Paulo esse tema. E eu gostaria de destacar aqui mais um texto da pena de Ellen White, a Mensageira do Senhor, que está na meditação de 2002, Cristo Triunfante, a página 292. E vem falando daquele momento, então, na cruz, e diz que a obra de Cristo se encerrou quando ele expirou na cruz, bradando em alta voz: está consumado. O caminho fora aberto, o véu rasgado em dois. Os pecadores podiam aproximar-se de Deus sem ofertas sacrificais, sem os serviços de um sacerdote. O próprio Cristo era sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que interessante esse aspecto de nós meditarmos. Cristo, então, uma vez efetuado seu papel de vítima, agora sim ele poderia começar o seu trabalho como sacerdote. Mas ele não faria esse trabalho aqui na terra. E é isso que Paulo vem destacando em seu livro, e que justamente depois do grande desapontamento de 1844, Iran e seus companheiros estudaram e viram que Hebreus, esse livro maravilhoso, fala então sobre um santuário celestial. Então, se Jesus tivesse vindo à Terra com o propósito de ser sacerdote, ele não o poderia ser naquele templo terrestre, visto que era apenas da linhagem de Levi. Mas Jesus veio da linhagem de Davi, da tribo de Judá, que não tinha parte em nada disso. Mas uma vez que ele consumou essa obra dos símbolos, findando aquelas cerimônias para começar a fase das realidades espirituais, nós encontramos agora uma abolição do sacerdócio levítico. Lá se encontra o fim dele.
e o começo agora de um melhor sacerdócio. É isso que Paulo apresenta também em Hebreus 7, os versos 11 a 18, que ele fala que não haveria necessidade de mudança se não fosse falho aquele sacerdócio anterior. E como nós vemos ao decorrer da história, tinha que haver adaptações pela corrupção de um primogênito, ou por alguém daquela tribo de Levi ou da casa de Arão, aonde tinha que ser substituído por outra pessoa. A esta altura, então, com Cristo, é findado qualquer tipo de linhagem, e aí, então, é seguido outro raciocínio agora a partir desse momento. E é interessante também que em Hebreus 7:27, Paulo diz o seguinte, que não necessitasse como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então, o sacrifício foi feito de uma vez por todas, por Cristo na cruz, e agora então ele pode efetuar o seu trabalho como sacerdote e depois no segundo compartimento como sumo sacerdote, de modo então a concluir esta obra maravilhosa. O capítulo 8 continua na mesma linha de raciocínio, expande o assunto, de maneira a deixar claro que Jesus não é sumo sacerdote aqui no santuário terrestre, mas no verdadeiro fundado por Deus, não o homem. Aí o capítulo 8, dos versos 1 a 7, desenvolve de maneira bem clara esse aspecto, né? Que fala então realmente desse santuário, o verdadeiro que o Senhor fundou. Nos capítulos ainda seguintes, o 9 e o 10, o apóstolo continua expondo as diferenças entre o sacerdócio terreno e o celestial exercido por Cristo, porque aqui no terrestre, por exemplo, eram oferecidos sangue dos animais sacrificados, mas no céu é feito de uma maneira diferente, o sangue de Cristo é apresentado. E tantos outros pontos que Paulo destaca, né? No capítulo 9, verso 22, também ele fala que sem derramamento não é remissão. E assim por diante nós temos vários versos maravilhosos que os irmãos podem se deter nesses textos com calma individualmente no seu estudo pessoal. Aqui o propósito está sendo realmente uma explanação geral sobre o tema, de maneira a então introduzir ao final desse tema que nós veremos de importância para a Igreja de Deus nesses dias também. Hebreus 10 fala justamente de reter a confiança da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. No Hebreus 10, 23 fala sobre isso, e dessa ousadia no verso 19 fala de nós então estarmos ligados a Cristo com seu trabalho. A essa altura já está claro que a ordem sacerdotal é superior, que de fato é a de Melquisedeque, como nós estamos vendo aqui. Em Hebreus 7, Paulo inclusive fala que estando Levi nos lombos de Abraão, na realidade ele pagou dízimos para Melquisedeque. Ele chega a usar esse argumento e fala em Hebreus 7:7, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então aqui Paulo deixa muito evidente de que maneira se dá a superioridade do sacerdócio. O Espírito de Profecia também atesta sobre isso no Comentário Bíblico, volume 7, página 930, que declara: o sumo sacerdote tinha o propósito especial de representar a Cristo, que devia tornar-se sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Esta ordem sacerdotal não devia dar lugar a outra, ou ser superada por outra.
Vejamos aqui então que depois de Cristo introduzir o sacerdócio de Melquisedeque, não seria superado, não seria modificado, tal como ocorreu lá no passado, que nós passamos pelaquela transição do sistema patriarcal, onde havia o sacerdócio naquela casa, e depois passar para o Levítico, e por fim nós alcançamos de Melquisedeque, que não será mudado. Então, desse modo, nós firmamos posição de forma evidente desse sacerdócio, e agora importa a gente trazer alguns exemplos práticos sobre esse tema. O primeiro deles nós podemos encontrar com João Batista, um personagem importante na Bíblia. Nós sabemos que Jesus colocou ele como o maior dos profetas, mas é muito significativo o fato dele ser filho de sacerdote da linhagem levítica. E, no entanto, os textos deixam muito claro que ele renunciou a essa genealogia, se separou, não entrou naquele sistema educacional para se tornar um sacerdote, nada do gênero, mas entrou no plano de Deus que tinha para a vida dele. Então, no mesmo artigo em que Ellen White comenta sobre Melquisedeque, na continuação ela fala de João Batista, no mesmo Mensagens Escolhidas, volume 1, página 410, que é retirado de um texto da Review and Herald, de 18 de fevereiro de 1890. Nesse texto, diz assim: João foi chamado para fazer uma obra especial, devia preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. O Senhor não enviou à escola dos profetas e rabis, levou-o para fora do ajuntamento dos homens ao deserto, a fim de que aprendesse da natureza e do Deus da natureza. Deus não desejava que ele tivesse o molde dos sacerdotes e príncipes. Foi chamado para fazer uma obra especial. O Senhor foi quem lhe deu sua mensagem. Porventura foi ele aos sacerdotes e príncipes para lhes perguntar se podia proclamar essa mensagem? Não. Deus o afastou deles, para que não fosse influenciado por seu espírito e ensinamentos. Foi ele a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda nosso Deus, e assim por diante. Então, nesse texto, nós vemos que João Batista teria que ter estudado na escola secundária dos judeus, a escola dos profetas e rabis, e isso ele não fez. E em complemento, nós vemos já na Bíblia, em Mateus 15, Lucas 3, onde João Batista não buscou a aprovação do Sinédrio para a sua obra. Por isso que Ellen White narra até sobre isso no Desejado, nas páginas 132 e 133, que justamente vieram inquirir João Batista com que autoridade ele realizava aqueles batismos, né? Porque ele não se achava na jurisdição do Sinédrio, não tinha se registrado como mestre público ou coisa do gênero. E nós encontramos ainda nesse texto que nós acabamos de ler o fato de um exemplo para nós sobre esse molde que Deus desejava que João Batista seguisse. Aqui no Desejado, então, eu gostaria só de destacar uma parte que fala assim: havia muito desde que Israel tivera um profeta, desde que se testemunhara uma reforma como a qual se operava agora. A exigência quanto à confissão do pecado parecia nova e assustadora. Muitos dentre os guias não iam ouvir os apelos e censuras de João, não viessem a ser levados a revelar os segredos da própria vida. Todavia, a pregação dele era um positivo anúncio do Messias. Era bem conhecido que as 70 semanas da profecia de Daniel, abrangendo a vinda do Messias, se achava quase no fim, e todos estavam ansiosos por partilhar daquela era de glória nacional então esperada. Então aqui nós vemos como que estava tudo no momento certo ocorrendo. João Batista surge precedendo
preparando o caminho para o Messias. Então tinha as profecias que os judeus tinham negligenciado e tinham colocado até maldição sobre aqueles que faziam os cálculos, mas era sabido que era naquela época o fato. No parágrafo anterior, ainda Ellen White comenta que o Sinédrio não podia razoavelmente adiar uma investigação na obra do Batista. Havia alguns que se recordavam da revelação feita a Zacarias no templo e da profecia do pai que indicava ser a criança o precursor do Messias. Em meio dos tumultos e mudanças de 30 anos, essas coisas haviam sido em grande parte esquecidas. Eram agora relembradas pelo despertar em torno do ministério de João Batista. Então, quanta luz foi derramada sobre os judeus, de modo a eles entenderem que eles estavam vivendo a plenitude dos tempos, o momento da primeira vinda do Messias, e no entanto rejeitaram a tudo isso, apesar do preparo que João Batista o fez. Foram poucos então que tomaram parte nessa obra. Em nossos dias, a garantia de um povo receber poder e continuar no favor de Deus é a mesma desde sempre, desde o início. A condição favorável é mantida pela obediência. Esse princípio rege as relações de Deus para com o ser humano. E agora eu gostaria de ler alguns textos bíblicos falando sobre essa condicionalidade que Deus coloca em relação às suas promessas e ameaças. O primeiro texto está em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2. Diz que o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Também Isaías 48:18 diz: se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Vemos que Deus não abandona o seu povo, mas seu povo muitas vezes o deixa e segue a outro Deus. Nós temos também um texto bem significativo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, os versos 4 a 8. Vamos atentar para essa leitura. Diz que não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada vos aproveitam. Então, irmãos, é muito interessante quando nós lemos esse texto, porque fala que são palavras falsas que muitos depositam a sua confiança, dizendo: templo do Senhor é este, e como isso fosse garantia, e usando muitas vezes promessas que foram dadas no passado em condição de obediência, e mesmo não agindo da maneira correta, ainda se fia nessas palavras falsas. Romanos, capítulo 11, versos 19 a 23 também declara: dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados e tu estás em pé pela fé. Então não te ensorbebeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade para com os que caíram, né? Mas para contigo benignidade, se permaneceres
na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Que maravilhoso, né? Mostrando aqui que o gentio, agora que foi escolhido, não deve se ensorbebecer, porque ele se coloca nessa posição favorável diante de Deus, é pela fé. E aqui então ainda diz da chance que há mesmo para aqueles que caíram, visto que aqui diz que Deus pode enxertar aqueles. Então, depois do ano 31, o ano 34, seja na morte de Cristo, apedrejamento de Estevão, culminando completamente, não havendo mais distinção depois do ano 34 entre gentios e judeus, ainda há chance para aqueles judeus que quiserem aceitar a mensagem. Assim foi. Houve muitos conversos depois do ano 34, feitos pelo próprio apóstolo Paulo, que eram judeus, que muitas vezes não tinham ainda se atentado para a mensagem e que foram então enxertados na igreja cristã. Temos aqui um texto do Eventos Finais, na página 53. Na versão digital desse livro consta na página 59, um texto essencial para esse tema e que mostra que nenhuma igreja que Deus chamou pode se colocar numa posição soberba como não pudesse ser rejeitada. Vamos lembrar que as promessas para Israel foram abundantes, feitas diversas vezes, e aquilo não era garantia de uma permanência de Deus ao lado deles para sempre, mas de acordo com as atitudes deles. Vemos aqui nesse texto agora uma aplicação especificamente para a igreja. Diz assim: o Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo de Deus rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele tirou-lhes o reino de Deus e entregou aos gentios. Deus continuará lidando com cada ramo de sua obra de acordo com esse princípio. Quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja qual for sua posição, e por mais elevada e sagrada que seja a sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles. Outras pessoas são então escolhidas para assumir importantes responsabilidades. No entanto, se estes, por sua vez, não purificarem a vida de toda a má ação, se não estabelecerem puros e santos princípios em todos os aspectos de sua vida, o Senhor os afligirá e humilhará dolorosamente, e a não ser que se arrependa, os removerá da posição que ocupa, tornando-os um opróbrio. Então assim se dá. Uma igreja sendo infiel, Deus escolhe outra, mas se essa outra que foi escolhida também se tornar infiel, Deus escolhe outra, e assim ele prosseguirá em cada ramo de sua obra. Ele continuará lidando dessa maneira, de acordo com esse princípio. É isso que o texto nos diz aqui. A verdadeira sucessão apostólica, portanto, não reside na forma que muitas vezes nós encontramos igrejas nos justificando. E na realidade, as igrejas protestantes ou no adventismo, que colocam então como tivesse que haver uma espécie de uma linhagem, uma sucessão então de pastores ou coisa do gênero, elas estão colocando de uma maneira muito semelhante a situação do que a Igreja Católica declara. Então a Igreja Católica procura dizer de que maneira que eles têm uma lista desde Pedro até os nossos dias de todos os papas, todos os sucessores que foram de Pedro. E não só isso, também os bispos de outras regiões, outras localidades, eles têm a sequência desde a época dos apóstolos até os nossos dias. Assim é declarado. Isso é o suficiente?
Porque então dessa maneira eles procuram provar o quê? Que eles são a igreja verdadeira apostólica fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que seja real essa sequência, essa linhagem, não vamos entrar no mérito disso. Adiantaria de algo se de repente houvesse um afastamento então da verdade, de modo inclusive as próprias profecias falarem dessa apostasia e uma mudança na lei que seria efetuado por Roma papal. Então nós encontramos dessa maneira que de fato não é a linhagem que determina. Em Mateus capítulo 3, versos 8 e 9, João Batista declarou dessa maneira: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumai vós mesmos dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também em João capítulo 8, verso 39, diz assim: responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Romanos 9, versos 6 a 8 diz, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Em Gálatas, também capítulo 3, verso 19, diz, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Vejamos, irmãos, o testemunho de João Batista, de Jesus, dos apóstolos, declarando então que não importava a parte sanguínea, mas sim, se queremos ser descendentes de Abraão, cumpre-nos fazer as obras de Abraão. É isso que foi declarado. E aqui um texto final nós temos que complementará de maneira maravilhosa esse tema, colocando acima de qualquer dúvida este assunto da sucessão apostólica. É um texto de Ellen White, do Desejar de Todas as Nações, página 467. Diz assim, os fariseus haviam declarado ser filhos de Abraão. Jesus lhes disse que essa pretensão só podia ser assegurada mediante a prática das obras de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão viveram como ele próprio vivera, uma vida de obediência a Deus. Não buscariam matar aquele que estava falando a verdade que lhe fora dada por Deus. Conspirando contra Cristo, os rabis não estavam fazendo as obras de Abraão. Não tinha nenhum valor a simples descendência natural de Abraão. Sem ter com ele ligação espiritual, a qual se manifestaria em possuir o mesmo espírito e fazer as mesmas obras, não eram seus filhos. E o parágrafo seguinte arremata: este princípio se relaciona com igual peso a uma questão longamente agitada no mundo cristão, a da sucessão apostólica. A descendência de Abraão demonstrava-se não por nome e linhagem, mas pela semelhança de caráter. Assim, a sucessão apostólica não se baseia na transmissão de autoridade eclesiástica, mas nas relações espirituais. Uma vida influenciada pelo Espírito dos Apóstolos, a crença e ensino da verdade por eles ensinada, eis a verdadeira prova da sucessão apostólica. Isto é que constitui os homens sucessores dos primeiros mestres do Evangelho. Um texto maravilhoso, faz a ligação com aquele embate de Jesus com os judeus, principalmente a classe dos fariseus, aonde Jesus deixou muito claro que a descendência natural de nada adiantava sem uma ligação espiritual.
Ellen White vem e aplica aquilo ao conceito da sucessão apostólica, o assunto, como ela fala, agitado no mundo cristão e com muitas ideias diversas, mas que no final das contas se consiste nisso que ela disse. A verdadeira prova da sucessão apostólica é ter uma vida influenciada pelo Espírito daqueles apóstolos, é ter a crença e ensino da verdade assim como por eles foi ensinada. Diz que isto constitui as pessoas sucessores daqueles apóstolos que estiveram perante Cristo naquela fundação da Igreja de Deus. Dessa maneira, nós encontramos aqui um texto muito revelador e muito ignorado muitas vezes. Tantas vezes que nós vemos o apelo a certos raciocínios que não têm procedência de fato na inspiração. Eu aconselho aos irmãos ainda uma leitura adicional no livro Primeiros Escritos, na página 100, 101 em diante, que fala da ordem evangélica na igreja primitiva apostólica e como que ela foi estabelecida e como que deve ser escolhido então aqueles que exercerão uma função na igreja como pastores, obreiros e assim por diante. Lá está exposto de maneira muito evidente esse tema e vemos que a igreja deve dar o aval para tudo isso. Os membros têm a sua voz garantida em relação a isso. Agradeço pela atenção dispensada até aqui. Espero que tenha auxiliado nesse tema e que seja motivo de maiores estudos. Aqui procuro explanar de uma maneira mais sucinta, que venha trazer então benefício a cada um espiritualmente, entendendo que de fato nós temos que buscar uma igreja que siga as doutrinas apostólicas, que tenha uma crença assim como as Escrituras e o Espírito de profecia declaram, e que haja de maneira correspondente. Devemos buscar dessa maneira saber, através dessas características, qual é a verdadeira Igreja de Deus nesta terra. Lembrando que em Apocalipse 14:12 é dito sobre então aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. Esse é o resumo. E se uma igreja, em um ponto, ela tropeçar da lei, se torna então culpada de todos. E é importante então atentarmos se há uma crença que envolva a obediência completa do mandamento da sua forma integral, porque do contrário, de nada adiantará. Esta é uma realidade que devemos atentar e que possamos então, cada dia mais, avançar no conhecimento das verdades que Deus quer nos conceder. Lembro que em Hebreus, Paulo fala daqueles que não tinham avançado o suficiente e por isso que tinha que continuar dando leitinho e não o alimento sólido que ele desejava. Esse assunto de Melquisedeque é um bom exemplo de um tema que se perdeu ao decorrer do tempo, o seu significado, o seu sentido real, e se deu margem a especulações sem fim e sem edificação nenhuma, essas teorias sem fim. Nós vemos que este é um tipo de tema que é um alimento sólido, um tema que abrange várias partes da Bíblia e devemos ter maturidade ao entrar nele e entendermos aquela argumentação que Paulo vem trazendo em Hebreus. E pelo que ele coloca, ele queria falar ainda muito mais, mas ele sentia que de fato muitos ainda estavam aquém do desejado no conhecimento para avançar para o alimento sólido,
o pão espiritual. E que no processo de santificação tenhamos esse interesse, saibamos então que não só na santificação em práticas em nossa vida, mas também mais luz será derramada em nossas vidas ao estudarmos a palavra de Deus, e verdades maravilhosas serão descobertas que estavam encobertas pelo entulho do erro, mas que, por fim, retiradas daqueles entraves que tinha, reluzirão de maneira maravilhosa. Que Deus esteja com cada um dos irmãos e que o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo também esteja habitando em cada um de nós. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.